Olá, muito boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, possa estar sendo derramada sobre a vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais um dia que hoje nós nos reunimos em espírito e em verdade, para juntos nós tentarmos nos desligarmos de tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos preocupado, que tem nos angustiado, e mais uma vez nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Os nossos cultos de quarta-feira, mesmo sendo online, ele diz isso, é um culto de oração e intercessão, onde que você, cada qual em sua casa, a gente se reúne no mesmo Espírito, buscando o mesmo Espírito, a mesma verdade, o mesmo caminho, o único Deus que existe, buscando forças do sobrenatural, para poder resistir a tantas batalhas, tantas guerras, tantas frustrações, angústias e problemas que surgem diariamente ao longo da trajetória da nossa vida. Mas uma coisa eu preciso lembrar para vocês, de tudo isso, a palavra do Senhor diz que no mundo, sim, nós passaríamos por aflições, mas deveríamos de ter um bom ânimo, erguer a cabeça, nos prostrar diante de Deus, orar e buscar a esperança viva em Cristo Jesus. Então, nesse momento eu quero convidar você a tentar se desligar, a tentar realmente se concentrar e buscar realmente a paz que excede todo entendimento. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que em uma leitura falou muito forte em meu coração, no livro de Provérbios, o capítulo número 30, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias. Ali Salomão, ele expressa muito do que aconteceu, acontecimentos da sua vida, na verdade, do livro de Provérbios e Eclesiastes, ele fala sobre, principalmente Provérbios, há muitos conselhos, Eclesiastes, o final da vida dele, mas ele consegue ver em tudo o quanto Deus foi generoso. E ele nos traz várias palavras de consolo, de exortação, de consolo, de fortalecimento. E no capítulo de número 30, ele traz algumas palavras a um homem chamado Agur. E eu gostaria de compartilhar essas palavras e junto nós queremos realmente tentar entender neste contexto que esse homem estava sentindo em seu coração, diante dessas palavras que ele recebeu, que ele sentiu, quais eram esses sentimentos, e juntos nós buscarmos, em oração, nos fortalecer cada vez mais. Amém? A palavra do Senhor, capítulo 30 do livro de Provérbios, diz assim, versículo 1. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome e qual é o nome do filho, se é que você sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, eu não sei, talvez se alguma das suas leituras você já tinha passado, ou talvez você já leu e automaticamente em determinado momento não fez tanto sentido essa leitura para a sua vida, Mas quando nós olhamos para essas pequenas, poucas palavras aqui ao rei Agur, nós vemos o quanto dentro de si existia um vazio muito grande, um medo,
cansado de determinadas situações. Ali ele diz que ele estava cansado, exausto, demasiadamente nele se sentia estúpido de ser um ser humano, de ser um homem, né? De não ter aprendido a buscar a sabedoria. Quando eu olho diretamente para esse pequeno trecho aqui, nós vemos, infelizmente, a nossa humanidade caindo no mesmo erro, caindo no mesmo sentido de buscar, entre tantas coisas no seu dia a dia, e esquecer do importante que é buscar a sabedoria em Cristo Jesus, o Senhor. Precisamos estudar, precisamos a cada dia ter conhecimento das coisas. É muito bom sabermos fazer mais de alguma coisa, para que determinada circunstância da nossa vida nós podemos, né, ter como vamos dizer assim, nos virar melhor, um trabalho, né, uma forma diferente, ter algo diferente para fazer, né, para ter também mais conhecimento, para conversar com pessoas, para dialogar, para realmente juntos a gente entender o propósito da vida, um ajudando o outro. E aqui esse homem, ele diz desse cansaço, ele fala realmente do quanto ele estava vazio, e lendo essas palavras, eu tentei imaginar o que talvez poderia estar acontecendo dentro de si. Se nós olhamos para a humanidade hoje em dia, se nós olhamos, infelizmente, para a doença do milênio que se diz que é a depressão, né? Nós vemos as pessoas se entregando a tal ponto, assim como Agur aqui descrito estava se entregando. Ele estava se sentindo exausto, cansado, né? E estava se sentindo um homem inútil, né? De tudo aquilo que ele talvez já tinha buscado ao longo da sua vida, ele viu que ele não tinha aprendido nada, porque ele não tinha buscado verdadeiramente a sabedoria em Jesus Cristo, em Deus, o nosso Senhor. E assim muitas pessoas ao longo da vida, nós temos visto hoje em dia, nossa sociedade, as pessoas deixando-se levar por ventos de doutrinas, por conversas, por determinadas situações que elas acabam sem pensar, na verdade, muitas vezes numa inocência da sua vida, acabam deixando-se levar e acabam caindo em um poço tão profundo e acabam se sentindo assim como Agur se sentiu, inútil, de uma pessoa inútil, de uma pessoa que tem uma grande, um grande sentimento de tristeza, de angústia, de desânimo, que não tem mais força para nada, nem muitas vezes a força para viver. Neste contexto eu consegui entender isso um pouco sobre essas palavras de Agur, mas nós vemos ao longo da história da criação que Deus, quando Ele formou o mundo, tudo perfeito, todos os animais, luz, trevas, Ele formou tudo. E Ele formou o homem, Ele viu que o homem, precisava ter alguém, ele não conseguiria viver e fazer as coisas sozinho. Pois quando Ele criou o homem em primeiro lugar a sua imagem e a sua semelhança. E depois Ele criou a mulher para sua companheira, idônea, para juntos eles, trabalharem, para juntos eles se sustentarem, para juntos eles multiplicarem, para juntos eles viverem. É uma forma de um sustentar, de um cuidar, de um fortalecer o outro. E muitas vezes nós passamos por tantas pessoas ao longo da nossa vida que nós vemos que estão em caminhos como Agur assim estava. E nós muitas vezes podemos oferecer um simples abraço, um sorriso, um alento em seus corações, dizendo o quanto Jesus Cristo ama, e muitas vezes nós deixamos aquele momento passar. Nós estamos estudando esse ano em nossa igreja, falando muito sobre frutificar. Mas como nós podemos frutificar se muitas vezes nosso galho, nossa própria árvore, nossa própria vida, ela está demasiadamente, como aqui Agur falou, fraca, vazia, sem sentido algum.
Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos comparados, né, à videira verdadeira. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, produzir um bom fruto, nos alimentarmos da videira verdadeira, alimentarmos, realmente estarmos cada vez mais entendendo qual é o propósito da vida, que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas um pouco mais abaixo ele faz algumas perguntas. Ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Ele diz: quem pegou o vento com suas mãos? Quem armou as águas na roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E eu falo para você que esse homem que fez tudo isso foi Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai. É aquele que nós podemos encontrar conforto, alívio, segurança, paz, a paz que excede todo o entendimento. Claro que determinadas, coisas que subvergem em nossa vida, nós precisamos entender que foram caminhos que nós deixamos com que chegassem àquele determinado momento. Talvez são os atalhos da vida que nós tomamos, porque nós sabemos que existe um caminho, uma verdade, uma vida, que é Jesus Cristo. Mas ao longo desse caminho, talvez, nós podemos ver vários atalhos que talvez nós imaginamos que pode nos levar, a uma facilidade em algumas circunstâncias melhor. E nós acabamos errando. Por isso que precisamos permanecer no caminho. Mesmo que talvez durante aquele caminho nós olhemos e temos ali muitos intempéries, muitos obstáculos ao longo desse caminho, mas precisamos continuar a prosseguir, a realmente ficarmos firmes e vivermos diante desse propósito. Por isso aqui eu queria deixar essas palavras para você, meu amado irmão, palavras de Salomão para as nossas vidas, ao nosso querido Agur, e eu creio que são palavras que vêm diretamente à nossa vida. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? O nome dele é Deus Pai, e o nome do seu filho é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É Ele que vai te tirar de um poço tão profundo que talvez você se sente. É Ele que vai te trazer realmente a luz, vai te mostrar a luz no final de um túnel que você talvez se encontra tão obscuro, vai te tirar da tristeza. É Ele que vai te tirar realmente toda aquela angústia, aquela incerteza, aquele medo que existe dentro do seu ser. Mas para isso você precisa renunciar ao seu eu, aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e entregar-se completamente a sua vida a Ele. Colocando um ponto final na sua vida a partir de hoje, de tudo aquilo que você viveu, e começar a escrever uma nova história, deixar um novo legado de vida e viver verdadeiramente os planos de Deus. Porque você, meu querido irmão, minha querida irmã, você foi criado à imagem e à semelhança do nosso Deus vivo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue a abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a tudo aquilo que você colocar a mão possa sim ser abençoado e que você possa cada vez mais buscar a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Essas palavras que eu gostaria de deixar. Qual é o nome dele e quem é o seu filho? É Deus, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele está aqui e ele está aí e ele intercede direto ao nome do Filho, Jesus Cristo, em nome do Pai, Deus, por nós. Que juntos nós venhamos realmente cada vez mais entender o propósito da vida e juntos venhamos nos colocar nesse propósito e vivermos e entendermos verdadeiramente qual é o plano majestoso de Deus para todos nós. Por isso eu quero orar por você. Por isso realmente eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar derramando da sua graça, do seu amor. Se assim você sente que precisa tomar uma decisão, coloque a mão sobre o teu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus o quanto antes. Procure uma igreja, procure um pastor, entregue a sua vida totalmente, se dedique também a trabalhar pela obra, pela igreja, pelo ministério que você assim decidir trabalhar. Nós aqui somos uma igreja, que precisamos de muitas pessoas, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se assim você sentir que quer fazer parte, entre em contato, nos procure. Podemos fazer uma visita, podemos conversar, explicar realmente como
realmente Deus espera que nós, como igreja viva, não placa, mas igreja viva, continue viva e forte na vida dos irmãos. Que Deus derrame a sua graça, o seu amor e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Quero pedir que você aí possa fechar os seus olhos e juntos nós queremos orar ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, nos reunimos aqui. Em Tua presença eu quero te agradecer nesse dia maravilhoso, ó Deus, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito por nós. Por tanto amor, dedicação, cuidado que o Senhor, ó Deus, a cada dia tem tido para todos os seus filhos. Assim eu te peço, Espírito Santo, que cada vez mais possamos sentir a Tua presença, que cada vez mais possamos entender o propósito da vida, que fomos criados à Sua imagem e à semelhança, o propósito de sermos chamados filhos de Deus, para juntos, ó Deus, vivermos inteiramente, ó Deus, a obra que o Senhor, ó Deus, tem para fazer em nós e através de nós. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos que estão aí, ó Deus, online, recebendo essa palavra, recebendo essa oração, aonde que essa palavra, essa oração chegar em cada casa, que possa, ó Deus, transformar vidas, famílias, que, ó Deus, juntos, nós como Igreja Viva do Senhor Jesus, como povo de Deus, possamos cada vez mais buscar o Senhor em espírito e em verdade, e entendemos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, plano majestoso, maravilhoso, que o Senhor tem para cada um de nós. Eu coloco, ó Deus, a minha vida, a vida da minha família, o nosso ministério, a nossa igreja, aqui, ó Deus, o Ministério Igreja de Deus. Eu coloco, ó Deus, todos os teus filhos, membros que aqui participam, ó Deus, os nossos queridos amados irmãos, onde essa mensagem chegar de norte a sul, de leste a oeste, em cada casa, em cada lar, com o Espírito Santo de Deus, ó Pai, aquele mesmo Espírito Santo, quando, ó Deus, João Batista batizou Jesus na água do Rio Jordão, assim nós possamos estar recebendo esse Espírito Santo, sentindo a paz, para que, ó Deus, venhamos buscar cada vez mais confiar, crer, acreditar e entregar, ó Deus, tudo no altar do Senhor Jesus, fazendo sim a nossa parte, ó Deus, deixando tudo aquilo que, ó Deus, não nos convém, renunciando o nosso eu, ó Deus, porque nós sabemos que a nossa luta, ó Deus, não é contra principados e potestades, não é contra a carne, é contra principados e potestades, que são lutas ainda maiores daquilo que nós nem vemos ou imaginamos. Que juntos possamos vencer a toda e qualquer batalha e que o Senhor Jesus, ó Deus, continue a nos fortalecer. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se faz presente e que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus e a poderosa mão de Deus possa estar sobre a vida de todos. Em teu nome, Jesus Cristo, eu oro agradecendo e peço a tua bênção, a tua guarda e a tua proteção sobre todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez de poder entrar em sua casa, de poder ter esse tempo juntos, de compartilhar dessa palavra viva e verdadeira, e juntos nós venhamos realmente crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe, tenhamos uma ótima noite, ainda uma ótima semana, um bom final de semana pela frente. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.